Esse é o nosso terceiro Aprimora Mais. Gostaria de agradecer a presença de todos. E hoje o tema é o novo PAC e a valorização da liderança feminina na categoria de infraestrutura. Nós já temos aqui compondo na sua mesa a nossa presidente, engenheira Adriana Rezende. Gostaria de uma salva de palmas para ela. Ao meu lado aqui temos a Isabela Cosetti, que será uma das palestrantes da noite de hoje. Temos também, já compondo a nossa mesa, Valesky Rebouças, presidente da Ministra. Gostaria de chamar para compor a mesa Dr. Luiz dos Santos, nosso palestrante da noite de hoje também. E vamos agora dar início a esse evento, que é muito importante para o CREA, que é um momento da gente sempre tratar de algum tema relevante para a categoria profissional. Gostaria de chamar à mesa, para compor também, Patrícia Sarkis, presidente do CAU-BR. Por favor, Patrícia. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a nossa presidente, Adriana Rezende, para dar as boas-vindas. Presidente. Boa noite a todos. É com grande satisfação que nós recebemos vocês aqui no CREDEF. Nós precisamos mesmo dessa união, dessa interação. E obrigada, Valesky, por estar aqui. Obrigada, Patrícia. Obrigada ao senhor Luiz Alberto, Isabela. E, gente, como é importante um evento desse. Os esclarecimentos é muito importante para todos nós. Eu quero dizer a vocês que o CREA-DF está de portas abertas para todos nós profissionais do sistema, que compõem o sistema. E que compõem o sistema não só da engenharia, mas também da arquitetura, que compõem os designers de interiores, que compõem os tecnólogos, os técnicos de segurança do trabalho e compõem também a agronomia. Então, sejam todos bem-vindos. Desejo a vocês um excelente evento. E esse mês é o mês da mulher, né? E mulher é poderosa. Concordam comigo? Eu quero dizer a vocês que o lugar da mulher é onde ela quer estar. Porque nós podemos sim. E temos o direito e a igualdade sim. Desejo a vocês um evento profícuo e que eu quero dizer que eu vou ter que sair mais cedo um pouquinho, porque meu filho estuda no colégio militar. Hoje ele vai de vão para o reforço e eu tenho que pegar ele lá, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Grande abraço. Antes de passar a palavra para a Valesky, eu gostaria de registrar a presença da Mônica Blanco, ex-presidente do CAU-DF. Gostaria também de registrar a presença do Igor Guerra, o vice-presidente da ANEINFRA. Gostaria de registrar a presença da Rosane Memória, representante da Perícia Criminal do Brasil, ABC, da CONACAT. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para a presidente da ANEINFRA, a Valesky. Gente, eu não podia esquecer nada, então a gente fez um discurso aqui escrito, porque esse é um dia muito importante para nós. Então vamos lá, senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, quero agradecer a nossa anfitriã, engenheira e presidente do CREA-DF, Adriana Rezende. Obrigada, gente. E parabéns, é o que representa todas nós, tá bom? Bom, e nós temos a Adriana como muito conciliadora, convidou o CAU, porque a nossa carreira também é constituída por arquitetos. Assim, a nossa
presidente do CAL, Patrícia Herder, presidente do CAL Brasil, também não vai ficar até o final do nosso evento, porque também tem que cuidar do filho. Então, vamos pegar outra orquídea para a Patrícia. Então, quando chegar na hora de vocês podem sair a francesa, meninas. Gente, como que sai a francesa depois de falar que vai embora? Vocês se despedirão. Oh, tchau! Então, vamos lá. Tá. Vamos ficar Agora tem que arranjar um suporte. Então, vamos correr. Na oportunidade, aproveito para cumprimentar todas as autoridades, né? Infelizmente, a nossa deputada Erika Cocai ainda está a caminho. Também é uma mulher muito atribulada. Portanto, está aqui para o meu discurso, né? Mas eu vou falar sobre a deputada Erika Cocai. Ela gentilmente recebeu a NEINFRA e aceitou o convite de integrar uma jornada em prol do desenvolvimento da infraestrutura nacional, por meio da valorização da categoria de infraestrutura. Quero também cumprimentar o doutor Luiz Alberto, que tem dedicado boa parte da sua vida a contribuir com a visão estratégica do Estado brasileiro e que, hoje, ele irá nos apresentar mais uma grande entrega, nos falando sobre o estudo que demonstra a importância da categoria de infraestrutura do Brasil sendo valorizada, para poder fazer frente aos desafios econômicos e sociais do nosso querido país. Registro que a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, recebeu com carinho o nosso convite para palestrar hoje. Inclusive pediu o estudo do Luiz Alberto para o conhecer. Ela que foi uma das visionárias quando da criação da categoria de infraestrutura para fazer frente ao usado PAC 1 em 2007. Hoje, o novo PAC, ela se mantém como uma das líderes do maior e mais complexo programa de infraestrutura nacional. E exatamente por essa liderança, precisou honrar com seu compromisso. Então, vamos agora ouvir o vídeo da Miriam. Primeiro não, aí o vídeo, gente. Boa noite, a cobertura do shopping, do meu parque, e a valorização da liderança feminina para a política. É uma valorização da liderança e eu tive a presidente da associação aqui, a federal Erika Cocai, uma lutadora sem trégua no Congresso Nacional, de quem eu cumprimento todos os participantes desse workshop. Eu queria, no lugar, também pedir desculpas pela minha ausência nesse evento. Hoje nós tivemos a divulgação dos resultados da seleção do PAC e ficou impossível de comparecer a esse importante evento. Por essa razão, então, é que eu gravo aqui esse pequeno vídeo para não deixar de estar junto de você. O novo PAC Seleções vai investir 23 bilhões de reais nas áreas de saúde, educação, cultura e esportes. Todos os estados do país receberão esses investimentos. 59% dos municípios brasileiros foram contemplados, mais de 3 mil municípios, o que corresponde a 89% do total da população. Nós privilegiamos os locais com baixa cobertura desses serviços de saúde, educação, cultura e esporte, para fazer chegar esses serviços, esses direitos, na verdade, para toda a população brasileira e não seguir concentrando esses equipamentos nos tradicionais centro-sul do país. A rápida retomada do novo PAC, alcançado em agosto do ano passado, não seria possível se a gente não tivesse a memória do PAC. E a memória do PAC
especialmente a memória dos analistas de infraestrutura. Quando a gente virou essa carreira lá em 2007, estava começando a dar os primeiros passos. Na época, nós tínhamos pouquíssimos técnicos e engenheiros na administração pública federal para fazer sair todas as obras do PAC, para garantir um programa tão ambicioso como era o PAC. Hoje temos duas lideranças mulheres, a Adriana e a Valesque, à frente das entidades representativas de uma categoria dominada tradicionalmente pelos homens. E só isso já é uma enorme vitória para nós, mulheres. A vitória de cada uma de nós é a vitória de todas. E estamos cada vez mais preparadas. Nós, mulheres, estudamos mais, nos especializamos mais, nos dedicamos mais a tudo que fazemos. O olhar sobre qualquer problema fica muito mais rico, muito mais produtivo, quando há também um olhar feminino sobre isso, especialmente quando se trata de políticas públicas que garantem direito para a nossa população. Vocês, mulheres e líderes, são importantíssimas nessa retomada do planejamento no Brasil para que consigamos levar resultados efetivos para toda a nossa população. Parabenizo cada uma de vocês e as convido para seguirmos como parceiros na implementação do novo PAC e na construção do Brasil que todos queremos. Muito obrigada. Gente, é emocionante o vídeo. Estamos seguindo o discurso de abertura, né? Desejo uma boa noite a todos os analistas especialistas em infraestrutura, aos profissionais do sistema PER, CONFER e CAL, servidores públicos e cidadãos que nos acompanham presencialmente e online. É com grande honra e entusiasmo que me dirijo a vocês hoje para abordar um tema crucial para o desenvolvimento e a equidade em nossa sociedade: a valorização da liderança feminina na formulação de políticas públicas e na gestão governamental de infraestrutura nacional. A presença e a participação ativa das mulheres em cargos de liderança trazem uma perspectiva valiosa e diversificada para o processo decisório. A inclusão das mulheres, analistas especialistas em infraestrutura na elaboração de políticas públicas, garante uma representação mais completa da sociedade, considerando suas diversas realidades e necessidades. Hoje, eu passei o dia num evento de governança no CREA. Minha nova atividade é como coordenadora de governança do Ministério das Cidades. E o interessante é que se percebeu que esse indicador lá, falava sobre inovação, entrou o ISG, e da premissa de igualdade, equidade, e se percebeu lá que só tinha homens, só apareceu uma mulher no turno da tarde para falar de sustentabilidade. E quando o responsável pelo índice apresentou a equipe de sustentabilidade, era toda feminina. Interessante. A deputada Érica Cocai, no caso seria aqui um trecho para a Érica Cocai, que ainda não se encontra, Ao falarmos especificamente, mas aí eu vou falar isso aqui para as presentes, para a Adriana, para a Patrícia. Atualmente, a categoria de infraestrutura soma 443 membros, sendo que 177 são mulheres. A esmagadora maioria das mulheres analistas especialistas em infraestrutura estão lotadas em ministérios, agências reguladoras e autarquias, liderando ações em prol do desenvolvimento da infraestrutura nacional, em especial no novo PAC. Ao falarmos especificamente da gestão governamental no setor da infraestrutura, é essencial reconhecer o papel fundamental das mulheres na concepção, implementação, manutenção de empreendimentos de infraestrutura de grande porte. Prezada Adriana Rezende, como a senhora bem sabe, senhora não, você, essa parte aqui foi a do discurso, como você bem sabe, o seu dia a dia, e vive no seu dia a dia,
A diversidade de abordagens e a habilidade de conciliar diferentes pontos de vista contribuem para soluções de infraestrutura mais abrangentes e eficazes. Senhoras e senhores, amanhã celebraremos não apenas o Dia Internacional da Mulher, mas também a contribuição vital das analistas e especialistas em infraestrutura, das engenheiras, das arquitetas, das agrônomas como eu, e profissionais das geociências e todas aquelas que compõem o sistema CREA, FEA e CAL para o progresso e desenvolvimento da nossa sociedade. A valorização da liderança feminina não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma estratégia inteligente para impulsionar o progresso e, consequentemente, um futuro mais sustentável e inovador. Aí, prova disso eu tive hoje no CREA, né? No CREA não, no TCU. Estudos mostram que empresas e organizações com representação equitativa de gênero tendem a ser mais inovadoras e alcançar melhores resultados. O reconhecimento e a valorização, ao reconhecer e valorizar o trabalho dessas mulheres notáveis, encorajamos as gerações futuras a seguir carreira no setor da infraestrutura nacional. Ao promover e apoiar as mulheres em posição de liderança, estamos construindo uma sociedade mais resiliente, inclusiva e preparada para enfrentar os desafios complexos da infraestrutura nacional. E segundo a nossa ministra, a maioria das pessoas que se inscreveram no concurso nacional unificado são mulheres. Neste Dia Internacional das Mulheres, honramos e agradecemos as mulheres líderes por sua dedicação e contribuição inestimável à infraestrutura nacional. Deputada Érica, presidente Adriana, presidente Patrícia, vamos continuar a trabalhar juntas para criar um mundo onde o talento e a excelência sejam reconhecidos, independentemente do gênero. Juntos, podemos criar um futuro onde a excelência na gestão governamental e na execução de grandes empreendimentos de infraestrutura seja alcançada por meio da colaboração e valorização de todos e todas. O caminho para um Brasil mais forte e justo passa pela promoção ativa da liderança feminina em todos os setores da nossa sociedade. Agora, finalizando essa introdução, isso é só introdução, tá? A gente está cumprindo essa introdução, né? Eu, em nome dos meus vice, Igor Guerra e Marcelo Crimon, os dois já estão aqui presentes, né? Queria agradecer, né, as nossas diretoras extraordinárias, que a nossa associação tem 3 diretoras extraordinárias. Vou começar pela Carla, né, que está distante, que é muito presente, mas muda assim em São Paulo, né? A Carla tem como missão trabalhar a questão da pesquisa e gestão do conhecimento na nossa categoria. Afinal de contas, a gente tem que mostrar também toda a nossa capacidade adquirida, e a Carla tem essa missão, já que eu só penso em misturação, né? Então, quem tem que pensar em outras coisas. A Poliana, né? A nossa querida Poliana, que é alegria, né? Poliana foi convidada para ver se agita mais a nossa categoria, a gente tem mais momentos como esse, né? De integração. E, por último, a nossa diretora, Isabela Posetti. Por último, porque hoje ela é a nossa palestrante, né? Que está à frente da diretoria de promoção da liderança feminina na infraestrutura. Eu gostaria também de agradecer, certo, aos colegas analistas e especialistas em infraestrutura voltados em Brasília e nos estados. Esses colegas dos estados, eles mostram assim, um apoio que é emocionante. Vocês podem perceber, inclusive nos grupos, né,
E ontem tivemos um grande avanço na nossa articulação parlamentar, que foi um movimento que iniciou com os colegas do Rio Grande do Norte. E todos temos que estar unidos, né, de forma incansável na busca da valorização da nossa categoria. Muito obrigada e vamos passar adiante para o nosso Luiz Alberto, que muito nos honra com a sua presença aqui, falando sobre a nossa categoria. Valência. Antes de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante da noite, eu gostaria de passar um dado aqui sobre o nosso sistema, né? Temos hoje nesse sistema, o CREA, que abarca 1.100.000 profissionais, um pouco mais de 200.000 mulheres. E gostaria de registrar aqui, nesse momento, a presença da nossa chefe de fiscalização, Clarissa Dami, mais uma mulher à frente de uma gerência aqui no CREA. E também, aproveitando, registrar aqui a chegada da Érica Moncaia. Ela está por aí, já vi pela janelinha. Ela já chegou. Então, eu passo a palavra agora ao Dr. Luiz, que vai apresentar o estudo sobre a importância da categoria da infraestrutura. Doutor. Primeiramente, muito boa noite a todos e todas, e o meu agradecimento à direção da AMINCA, especialmente aqui, a pessoa da sua presidente, Fortaleza, como você acha? Também comigo, né, porque tivemos esse diálogo ao longo desses últimos meses na formatação desse estudo. Aproveitar também aqui o CREA-DF, a pessoa da sua presidente, gosto de aproveitar para destacar a importância, de fato, né, deste tema que nós vamos abordar hoje, na perspectiva, de fato, né, do protagonismo feminino. Estamos para as mulheres e que, de fato, nos chama a atenção para um aspecto crítico, que é, de fato, né, a necessidade, cada vez mais, de que a institucionalidade reconheça o papel feminino e assegure esse protagonismo, né? As mulheres são absolutamente indispensáveis na humanidade. Sem elas, nós estaríamos aqui, né? Mas é muito mais do que isso, né? Quando nós discutimos tempos atrás a reforma da Previdência, PEC número 6, chamava a atenção naquele momento, e aí a reforma da Previdência concretizada da emenda do Parlamento do 103 trouxe um pouco esse elemento, né? Chamava muito a atenção o quanto naquele momento se ignorava as dificuldades que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, precisamente na perspectiva ainda de conciliar diferentes papéis da sociedade, papel de mãe, papel de esposo, papel de filha, mas sobretudo, né, também o papel que a mulher exerce como profissional. E muitas vezes se ignora essa complexidade que é muito maior na vida das mulheres que dos homens, e por isso às vezes até se adotam políticas que são contrárias àquilo que deve ser o objetivo maior de uma sociedade que busca a igualdade, né, respeitando também as diferenças. Eu queria começar aqui, né, abordando um pouco, né, essa questão do histórico, precisamente, da era ou da categoria, como você gosta de falar, de infraestrutura. Eu não gosto muito do termo categoria, porque ele tem uma trajetória no nosso direito administrativo vinculada a planos de cargos que foram implementados ao longo dos períodos de 1950 até 1970 e poucos, né, quando o antigo TCC, o Plano de Classificação de Cargos, não se utilizava o nome carreira, se utilizava o nome categoria funcional. Hoje a gente não usa mais essa expressão categoria funcional. No mundo privado, essa expressão é mais comum, né? Se utiliza para identificar uma categoria profissional, né? Mas é um termo estranho. É que a gente não quer esquecer dos especialistas. Eles são 52 no momento. Exato. Porque quando essa situação surge, quando essa solução surgiu em 2007, né, quando foi editada a medida provisória, que se converteu na Lei 11.539, naquele momento o governo optou por fazer uma separação
né, criar uma carreira de analista de infraestrutura, que é um cargo isolado de provimento efetivo, dando uma carreira de especialista em infraestrutura sênior, mas com um objetivo de imediato, de resultado imediato. É de recrutar profissionais já com maior experiência, né, que entrasse já, digamos assim, de sola. Aquilo que era, de fato, naquele momento, a preocupação principal do governo, que era prover recursos humanos qualificados para dar força ao programa de aceleração de crescimento. Né? Então, atuou-se naquele momento, então era subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil da Presidência da República, e participei de todos os debates e formulações que deram origem a essa alternativa, a essa solução que separou por dois cargos distintos, mas que tem efetivamente a mesma natureza, as competências, as atribuições individuais. Né? Então, essa solução que foi naquele momento adotada foi uma solução do tipo pragmático, porque a Constituição, ela de fato nos impede que haja provimento de servidores da classe final de uma carreira. Todo mundo tem que entrar no início da carreira, né, no concurso público. Então, optou-se por esse caminho. Mas o objetivo era centralmente esse: possibilitar que a administração pública recrutasse pessoal com alto nível de qualificação para desempenhar as funções governamentais ligadas à infraestrutura, que, também, está lá, a exposição de motivos, né, que deu origem à medida provisória que foi aprovada, né, prioritária para as decisões do país. E aí nós temos, em vários momentos dessa exposição de motivos número 202, né, o reforço a essa concepção da necessidade de ter quadros qualificados exatamente para realizar um programa que naquele momento era fundamental para a retomada do crescimento do país. O restauração do crescimento, ele tinha várias vertentes, uma delas era institucional, mas havia também a vertente de obras, de investimentos, de infraestruturas propriamente dita, né? E para isso era fundamental que houvesse a criação de uma carreira de cargos que dessem ao governo condições de sustentabilidade técnica para isso. Quando a gente examina o processo de criação de carreiras no âmbito do Estado brasileiro, né, às vezes a gente fica um pouco confuso. Por que surgiu essa? Por que surgiu aquela? Por que não surgiu outra? Né? Isso, em algum momento, de fato, responde, sim, a pressões corporativas. Né? A gente vê, às vezes, setores se organizando para a criação de uma outra carreira e tal, mas não foi o caso dessa carreira. Não foi um grupo de servidores que queria uma carreira para si. Então, era o governo que queria uma carreira necessária para um projeto de desenvolvimento. Nesse sentido, foi formatada essa carreira e foi feito o seu recrutamento. Né? Então, não é, digamos assim, um esforço de uma corporação querendo arrumar um espaço para si mesmo. Não, é uma resposta para um problema de políticas públicas que o governo precisava resolver e resolveu, portanto, tentou resolver criando essa carreira. E, precisamente, né, nós temos na própria exposição de motivos o reconhecimento disso quando diz que a implementação dessas atividades requer a atuação de profissionais altamente qualificados, existindo premente necessidade de atrair para o serviço público força de trabalho que preencha esses requisitos. E aí, né, se reconhece exatamente o quanto essas duas soluções, o cargo isoladamente efetivo e a carreira, contribuiriam para essa finalidade. E a medida provisória foi justificada exatamente em função da urgência de atendimento a essa necessidade, da prioridade nessa área de infraestrutura, então, para o desenvolvimento do país. Né? Nesse processo, nós tivemos a edição de um decreto que regulamentou as atribuições, detalhando aquilo que a lei já estabelecia, o decreto 6693, e aqui nós vemos já, né, a preocupação que teve o Executivo em delimitar, em esclarecer precisamente essas atribuições que têm, de fato, um componente muito forte de relação com o conceito de gestão governamental. Vejam ali, planejamento, implementação, execução de projetos e obras de infraestrutura de grande porte, subsídio de apoio técnico para a execução e ampliação de projetos, né? Subsídio da formulação de políticas, planos, programas e projetos, desempenho de atividades finalísticas. Da mesma forma, no caso do cargo de especialista em infraestrutura, sempre nós temos praticamente as mesmas expressões sendo utilizadas, né? Embora com algumas diferenciações conceituais em função dessa perspectiva de recrutamento imediato de pessoas que já estariam em situação equivalente a de final de carreira. Então essa foi a solução que naquele momento se deu para um problema que é crítico para a retomada do nosso processo de desenvolvimento. Na legislação, nós
tivemos ali a definição, inclusive, né, dos requisitos de ingresso e desenvolvimento na carreira, o que reflete essa complexidade. Nós temos lá, no caso do analista, diploma de graduação em história, mas conhecimentos em nível de pós-graduação. Isso é um fator importante, né? Enquanto houver um registro no órgão de classe. E o especialista em infraestrutura ainda se exigiu 12 anos de experiência no exercício de atividade superior, correspondente às atribuições do cargo. Né? E aí fixou-se as regras de desenvolvimento da carreira, e até de certa forma regras um pouco rígidas, vendo que ali nós tivemos a progressão dependente do cumprimento de 18 meses de efetivo exercício. Isso, inclusive, não é muito comum. Né? Normalmente, o interstício é menor para a progressão padrão. E no caso da promoção, além do interstício também, né? A qualificação continuada também, da participação em eventos de qualificação, né? No curso precisamente dessa carreira. Né? E a Lei 13.464, finalmente, trouxe ali no seu parágrafo 6º do artigo 1º, né? Aquilo que na época foi uma luta, foi uma conquista, de fato, né? No plano formal da categoria de infraestrutura, que foi exatamente o reconhecimento de que a carreira de análise de infraestrutura passava a integrar as carreiras de gestão governamental. Né? Então, foi um reconhecimento formal dessa vinculação do pessoal da área de infraestrutura a esse nicho, vamos dizer assim, de carreiras que atua como um suporte imediato ao comando político do governo, daquilo que tem de mais importante, que é a formação, a implementação e a avaliação de políticas públicas em setores estratégicos. Do ponto de vista da evolução do quadro de pessoal, vejam que de início o governo foi bem modesto, né? Criou apenas 300 cargos. Mas o reconhecimento da importância e da necessidade desses cargos acabou gerando mais 2 movimentos, né, de criação de novos cargos, até chegarmos em 2013 a 3.384 cargos, né, criados para essa carreira, sendo que tivemos ali, no entanto, 3 concursos públicos apenas, e infelizmente nós não tivemos o provimento integral desses cargos. Aliás, isso é muito comum acontecer na administração pública federal. Criam-se carreiras, mas os seus cargos não são providos na sua integralidade. São pouquíssimas as carreiras que têm um processo de recrutamento regular e sistemático, no meu caso, por exemplo, da carreira de diplomata, cujos cargos são praticamente sempre todos providos em concurso anual. No geral, infelizmente, nós passamos por esses problemas, né, de abandono dos processos de recrutamento, e nós enfrentamos esse problema notadamente de 2017 para cá. Em 2017 em diante, houve uma redução brutal da quantidade de novos provimentos, e isso se agudizou no período do governo Bolsonaro, onde praticamente não houve nenhum concurso, inclusive com a inclusão de dispositivo em lei complementar, a lei complementar 173, que não apenas radicalizou em termos de dificultar as melhorias salariais por meio de reajuste sobre as funções de carreira, que foram proibidas, né? Mas também os concursos públicos foram proibidos. Tivemos, enfim, esse problema até o final de 2021. 2022, essa legislação não tinha mais essa previsão, mas ainda assim nós não tivemos, né, concursos públicos na medida da necessidade. E agora estamos tendo, né, ainda que com algumas limitações. Então nós temos atualmente, vejam, apenas 49,7% dos cargos providos. Né? E aí verifica-se ao longo desse período um grau de evasão na carreira bastante significativo também. Né? São cerca aí de 1/4 dos analistas que deixaram a carreira, e um pouco mais do que isso, né? Quase 29% dos especialistas. 155 membros deixaram a carreira para tomar posse. Ou em outros casos, ou mesmo para deixar o serviço público. A gente sabe que profissionais qualificados com experiência têm valor no mercado, né? Isso afeta e atinge vários setores. Né? E vemos também ali, né, que no frigir dos ovos é uma carreira jovem, no máximo ali 15, 16 anos de serviço dos seus integrantes, né? Mas um quantitativo ainda muito significativo, com 12, 11, 10, 9 anos de atividade. E em termos de faixa etária, é uma carreira relativamente também jovem, né? Temos ali, no caso dos especialistas em infraestrutura, um número maior de pessoas na faixa etária acima dos 60 anos, mas majoritariamente os analistas de infraestrutura ainda têm uma longa trajetória no serviço público.
Ainda vão permanecer, esperamos, muito tempo no serviço público para poder contribuir para o país. Então vejam, né, como é complexa essa situação. E não há, no caso dessa carreira particularmente, né, uma quantidade significativa de mulheres. Vejam que, refletindo um pouco aquele problema, que é um pouco comum em cargos onde se requer conhecimentos na área de ciências exatas, né, há uma presença menor de mulheres. Eu participei um tempo atrás de um evento onde foi apresentado um estudo demonstrando o mesmo problema, por exemplo, no âmbito do Tribunal de Contas da União, onde os analistas, né, do Tribunal de Contas da União, os auditores do Tribunal de Contas da União, a maioria esmagadora de homens. Né? O problema é que os processos de recrutamento para as carreiras não conseguiu ainda resolver. Então, isso nós vemos aqui se reflete, né, no caso dos analistas de infraestrutura, onde apenas 25% são mulheres, e menos ainda no caso dos especialistas, onde apenas 6,9% são mulheres. Então, é um desafio, sim, muito oportuno, né, no âmbito dessa discussão aqui, superar essa questão de aumentar a presença feminina também nos casos da área de infraestrutura. O governo agora acaba de lançar, também lembrou a secretária executiva da Casa Civil, que pior, um novo programa de aceleração do crescimento, né, que busca, de fato, aí, promover investimentos da ordem de mais de 1,7 trilhão de reais. É muita coisa. É um desafio enorme colocar de pé projetos, né, licitações e obras envolvendo rodovias, ferrovias, linhas de transmissão, geração energética, enfim, saneamento, saúde, enfim, tudo mais que requer a presença dos analistas de infraestrutura. Né? E essa iniciativa do governo Lula, que é absolutamente prioritária, é central para o atual governo, o presidente Lula tem um compromisso realmente enorme com essa agenda, né, envolve um efeito para a sociedade que é, além da melhoria da qualidade de vida, no meio das obras, dos investimentos, né, mas também da geração de empregos. O governo estima que essas obras vão gerar, durante o processo de execução, cerca de 4 milhões de novos empregos. Então, é fundamental que nós tenhamos êxito nesse processo, e para isso, a retomada do recrutamento, a seleção de analistas de infraestrutura é fundamental. Né? Então, o governo, nessa área de infraestrutura particularmente, né, e ele destaca isso na mensagem presidencial que foi entregue agora, no início de fevereiro, ao Congresso Nacional, né, prevê obras nos mais diversos campos, né, de transporte, infraestrutura social, cidades sustentáveis, água, inclusão digital, transição de segurança energética, inovação, indústria de defesa, educação, ciência, tecnologia e saúde, né? E nós temos aí, né, essa quantidade gigantesca de programas, de empregos que serão gerados, tanto empregos em posto de trabalho direto, como também indiretos, incentivados por esse programa. Mas isso vai depender fundamentalmente, né, de como é que o governo vai se preparar para dar resposta das suas necessidades aos desafios que o novo PAC, assim como o PAC anterior, estabeleceu. E aí, vejam, nós já tivemos no primeiro momento aqui a realização do concurso público nacional unificado, né, que prevê o provimento imediato de 270 vagas para analistas de infraestrutura. Essas vagas foram colocadas no âmbito do bloco 4, do bloco 1, infraestrutura, exatas e engenharia, onde nós tivemos 121.838 inscritos, né, para um total de 727 vagas. Mas peraí, são 270 ou são 727 vagas? É que os blocos, na verdade, eles reúnem vários cargos diferentes. Todos os inscritos farão a mesma prova de conhecimentos gerais, né, e farão provas em cada bloco específicas dos conhecimentos específicos. No âmbito de cada bloco, os conhecimentos específicos serão ponderados de forma diferenciada de acordo com o cargo. Então, nós teremos eixos temáticos, e no âmbito de cada eixo temático, a formação, né, de cada candidato vai pesar mais no outro cargo. Então, haverá uma ponderação diferenciada dos eixos temáticos dentro do bloco. Então, quem se inscreveu colocou como prioridade o cargo de analista de infraestrutura, né, ele vai ter uma ponderação na sua nota diferente daquele que tem escolhido um outro cargo, né, onde
onde os mesmos conhecimentos serão adquiridos, mas com menos valoração em certos casos. Mas nós temos ali, nesse concurso especificamente, né, nós temos 4 especialidades que estarão sendo objeto de recrutamento. Nós temos arquitetura, engenharia civil, elétrica, eletrônica, informações eletrônicas e energia. Então, vejam, são 3 áreas, 3 especialidades. Então, isso vai ser já um fato importante, né? Vai ser um fato importante. Mas esse recrutamento está sendo feito com os salários atuais. Como é que vai ser daqui para frente, né? Qual vai ser a capacidade que o governo terá de retenção desses profissionais, precisamente na medida em que, sendo pessoas qualificadas e experientes, elas terão, eventualmente, outras oportunidades. E o governo precisa pensar em como não apenas recrutar, mas reter os servidores ao longo da carreira para que eles possam, de fato, cumprir o seu papel, para que o investimento que o governo fará na sua qualificação não seja dispensado. Nós temos na nossa Constituição 2 princípios elementares que devem ser observados. Né? O primeiro deles está no artigo 37, segundo, onde diz que o próprio concurso público ele tem que ser feito de acordo com a natureza e a complexidade. Isso quer dizer que não são iguais todos os cargos. Os cargos são diferenciados em razão da sua complexidade e das suas atribuições. E, finalmente, nós temos no artigo 39 da Constituição, parágrafo 1º, um comando importantíssimo, né, que é onde que a fixação das remunerações dos cargos tem que observar, primeiro, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem as carreiras. Os requisitos para a investidura e as suas peculiaridades. Dito isso, né, é necessário demonstrar para os formuladores da política remuneratória do governo por que o cargo A precisa ter uma remuneração melhor que o cargo B. Ou seja, não dá para trabalhar na perspectiva de que servidor público é uma coisa só. Não é. E a Constituição deixa isso muito claro quando coloca esses 2 elementos. Examinando retrospectivamente, e aí vejo, essa tabela nos traz o valor de remuneração máxima de cargos que têm um investimento, uma gratificação de desempenho, mas também gratificação de qualificação, nível 1 e 2, que nem todos recebem. Há diferenças dentro da carreira em função da titulação, da concessão dessa vantagem. Né? Mas vejam que na situação de remuneração máxima, tá? De quem percebe a gratificação do seu nível mais elevado, né? E aí nós tínhamos uma pequena diferença em relação aos cargos de analista e especialista. Se nós trouxermos as remunerações vigentes em janeiro de cada um desses anos, de 2007 até agora, 2024, corrigida pelo IPCA, a remuneração deveria ser de pelo menos 28.357 no final de carreira do analista, e mais ou menos isso, um pouquinho mais, recuperando apenas o valor do poder aquisitivo que tinha naquela época para o cargo de especialista. Mas nós temos, no entanto, uma remuneração máxima hoje de 20.428 para o analista e de 21.338 para o especialista. Então, há uma diferença aí, né, que não se justifica quando a gente compara isso com outras carreiras. Vejo que, olhando em perspectiva, né, dá para ver que foi um pouco assim uma gangorra, né? Uma melhorou, depois que outra, uma melhoradinha, então não tivemos regularidade. A remuneração variou muito nesse período, né? E desde então, desde que atingiu o seu ponto máximo, em valores atualizados, né, ainda não conseguiu recuperar essas perdas. Comparando com outras carreiras, a gente percebe, né, que há disparidades muito grandes no serviço público. Vejam lá, advogados da União, com honorários suplemenciais, podem chegar hoje a R$44.000. E esse é um valor que a maioria esmagadora recebe. Né? Um procurador da República, quase R$40.000, fora o que vem, né, de pingadinhos e outras coisas que a gente às vezes até fica inculcado como é que eles conseguem criar aquelas parcelas, né? Policiais federais, 33.720 para delegado e perito, né? Auditor fiscal do trabalho da Receita Federal, também aqui um pouco mais, 36 mil, mas em razão também de uma parcela vinculada a desempenho, que
que deve ter agora uma alteração, uma melhoria, né? Já está tendo esse ano, inclusive. Né? Temos ainda aqui as carreiras do ciclo de gestão, 29.832 no final de carreira. E aí nós temos lá embaixo, né, os analistas de infraestrutura, de acordo com a sua situação, com GQ ou sem GQ, entre 19.800 e 21.600. Então é uma diferença muito significativa aí, que precisa ser recuperada, que precisa ser recomposta. Quando a gente examina em termos também comparativos com as carreiras especificamente do ciclo de gestão, nós percebemos que quando essa carreira foi criada, lá em 2007, a sua remuneração correspondia a 87% da carreira dos gestores governamentais, analistas, auditores de finanças e controle, analistas de planejamento e orçamento. Hoje ela corresponde a apenas 68,3% no final da carreira. Então, houve uma redução relativa, né, de uma relação remuneratória, de uma correlação remuneratória, que no mínimo deveria ter sido preservada. Infelizmente, não foi. Né? E em termos de perdas, vejam, de janeiro de 2019 até dezembro de 2023, nós tivemos uma inflação de quase 33%. Quase 33%. Em maio tivemos um reajuste ali de 9% apenas, né? E aí essa perda foi reduzida. Mas ainda assim, para recuperar o poder aquisitivo de janeiro de 2019, ainda estão faltando quase 22%. Apenas para recuperar janeiro de 2019. Não estou nem falando para recuperar o melhor momento, né, em termos relativos à inflação da carreira. Né? E vamos ter ainda perdas adicionais, porque nós vamos ter a inflação de 2024 e vamos ter a inflação de 2025. Não estamos tendo, neste ano de 2024, o governo deixou isso muito claro quando encaminhou ao Congresso Nacional a mensagem presidencial que encaminhou a proposta orçamentária, não teremos revisão geral. O governo disse, olha, se tem revisão geral, gastar tantos e tantos bilhões, não tem esse recurso. Então, estão sendo concedidos alguns reajustes diferenciados e setoriais. Né? E essa solução, que já foi utilizada também no passado, significa dizer que cada um tem que correr atrás do seu, buscar o seu reconhecimento. Se isso não acontecer, essas perdas vão aumentando progressivamente. E nós vamos chegar em janeiro de 2026, último ano do mandato do atual presidente, com perdas acumuladas de mais de 31%. Seja um terço praticamente do salário sem vai. É preciso sim buscar recuperar perdas, mas também é preciso buscar uma equiparação, uma equivalência remuneratória que atenda àqueles princípios constitucionais que eu mencionei lá atrás. O que está sendo feito nesse sentido? Bom, a entidade está buscando abrir diálogo com o governo, uma negociação exatamente para buscar essa recomposição remuneratória, partindo da premissa, sim, que as perdas acumuladas não podem ser ignoradas. Né? Uma alternativa é a busca do regime de subsídio. Isso foi feito já recentemente com a carreira de analista técnico de políticas sociais, do governo editorial da provisória 1203, como também foi feito em relação à nova carreira de analistas de tecnologia da informação. O governo criou agora uma nova carreira, né? Já é um projeto antigo, mas tinha sido abordado no final do governo da presidenta Dilma. O governo chegou a encaminhar ao Congresso, o Congresso chegou a aprovar, mas o presidente teve veto e não colocou nada no lugar, mas agora o governo retomou essa proposta e acabou, então, criando uma carreira com uma remuneração um pouco melhor, mas no regime de subsídio a partir de 2025. Né? Essa recomposição remuneratória de perdas acumuladas, claro, é uma solução parcial para o problema, cuja solução mais duradoura, digamos, seria, de fato, garantir uma equiparação, um compromisso de equiparação com as carreiras de gestão. Vejam aqui que nós temos nesse grupo, né, carreiras que são afins, mas são diferentes. Então nós temos os gestores governamentais. Eu fui gestor governamental, ingressei na primeira turma no concurso realizado em 1988, fui nomeado em 1990, permaneci na carreira até 2002, quando ingressei no quadro de consultores legislativos do Senado Federal também do concurso, né? E nesse período de tempo foi uma luta enorme para conseguir melhorar a remuneração da carreira. Quando foi pensada, quando foi imaginada, em 1987, quando foi enviado ao Congresso Nacional o projeto de lei de criar essa carreira, era para ser, né, a carreira mais bem remunerada do serviço público. Esse compromisso, que foi colocado publicamente na época do governo, virou pó.
Quando o presidente Collor assumiu seu mandato, as renovações do serviço público inteiro sofreram uma perda de, no mínimo, ali de cada 34%, que foi um reajuste que não foi concedido pela inflação no mês de fevereiro de 1990. Dali para frente, a ladeira abaixo. Chegamos ao final do governo que estava franco, uma ligeira melhoria remuneratória, mas depois de termos passado períodos realmente assim, de penúria no serviço público todo, né? E de fato foi durante os mandatos do presidente Lula que essas carreiras do ciclo de gestão conseguiram melhorar a sua posição remuneratória, mas de forma conjunta, lutando conjuntamente. Então, analista de comércio exterior, analista de finanças de controle, que são os auditores de finanças de controle, analista de planejamento e orçamento, técnicos do IPE, enfim, esse grupo de carreiras se uniu, conseguiu manter, né, uma política de valorização remuneratória. Então, é o momento de se pensar, efetivamente, em como ampliar esse grupo na perspectiva de um tratamento mais favorecido e mais concertâneo com aquilo que a Constituição determina. Temos ainda uma possibilidade que precisa ser examinada, que é a da unificação dos cargos de analista e especialista. Vejo que não houve mais concursos para o cargo de especialista, ele já, de certa forma, cumpriu a sua missão como cargo isolado de provimento efetivo, e hoje é possível, sem ofensa à Constituição, promover essa unificação em virtude, precisamente, da identidade atributiva entre os cargos. Né? Isso não prejudicaria a ninguém, pelo contrário, daria a vocês uma unidade necessária, precisamente, na perspectiva da luta, né, por essa melhoria remuneratória. É preciso fazer, sim, uma revisão das atribuições, uma atualização dessas atribuições, né? E a proposta que foi examinada e foi elaborada trabalha também nessa perspectiva, e tudo isso é funcional para que haja, sim, provimento de cargos de caráter regular, de forma que o total de cargos da carreira, de fato, seja preenchido exatamente da perspectiva do atendimento das necessidades do Estado brasileiro. Mas isso, claro, se coloca num contexto em que nós precisamos considerar também as limitações fiscais do governo. O ano de 2024 é um ano particularmente curioso, porque é o primeiro ano de aplicação do novo regime fiscal sustentável. Lei complementar número 200 de 2023, que foi aprovada, né, exatamente na perspectiva de flexibilizar um pouco os rigores do teto de gastos da emenda constitucional número 95, mas que, infelizmente, foi prejudicado, piorado na tramitação do Congresso, em virtude do próprio regime fiscalista de boa parte das lideranças partidárias, Câmara e Senado, que tornaram o projeto que foi aprovado e acabou sendo sancionado pior do que o governo previu. E esse projeto que virou a lei complementar acabou fixando uma regra de correção do teto que é muito ruim e que permitiu que o teto de gastos fosse corrigido este ano em apenas 3,16%. Por quê? Porque pega a inflação de julho a junho. E a inflação de julho de 2022 a junho de 2023, que foi utilizada na elaboração da proposta orçamentária para 2024, é isso que diz a lei complementar, calculou a inflação medida pelo IPCA, onde 3 meses de deflação entraram em conta, caiu para 13,16%, no ano em que a inflação foi de quase 4,7%. Além disso, a lei complementar permite um aumento real da despesa de até 2,5%. Mas esse até 2,5% depende da arrecadação. E sofre incidência no limite, que é o de 70% da variação da receita recorrente, né, da variação real da receita recorrente. Essa variação ficou abaixo daquilo que o governo estimava no mesmo intervalo de tempo. E o resultado disso foi que, em lugar de dar 2,5% de aumento real, o governo só pôde dar 1,7%, somando tudo isso 4,92% de aumento no teto. Mas esse aumento no teto não é aumento para as despesas do pessoal. As despesas do pessoal disputa o orçamento com todas as demais necessidades do governo, inclusive com investimento, inclusive custeio, inclusive previdência, assistência. Nós sabemos da prioridade que o governo dá à sua agenda, né, de política social. E vejo que, para compatibilizar esses limites, né, com aquilo que era possível fazer, o governo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de orçamentário prevendo
No entanto, e aí apontou dessa forma, uma disponibilidade este ano apenas de 587 milhões para reajustes e retribuições de carreira. Ah, mas tem ali 1 milhão para um bônus de licença no auditar Receita Federal, mas tanto para os auditores do trabalho. Realmente tem. E é um problema sério, porque o governo, embora tenha essa autorização, não está utilizando essa autorização e não está concedendo a esses servidores um aumento no bônus de eficiência e produtividade conforme estava sendo negociado até então. Há um rebaixamento, nesse momento, desses valores que não serão utilizados. Mas, no caso concreto dos reajustes a título de reestruturação de carreira, sim, o governo está promovendo as negociações, no meio das mesas setoriais e da mesa nacional de negociação, na perspectiva de conceder reajustes para carreiras, particularmente que têm maior defasagem, carreiras menores, que têm maior quantitativo, já que o montante é muito pequeno. É muito pequeno. E quanto que isso custa, na verdade? Pelos estudos que nós fizemos, trabalhamos com 2 cenários, a reestruturação remuneratória para os cargos de infraestrutura tem um impacto de pouco mais no cenário digamos assim, generoso, ou seja, aquele que não muda a estrutura da carreira, nós teríamos ali em torno de 100 milhões de reais anuais de aumento da despesa. É muito pouco, dados os resultados que isso pode trazer para o país. E cabe, de certa forma, cabe dentro desse limite aí. O problema é que já há outros acordos que foram firmados e que estão consumindo esse recurso. Vejam que o governo editou uma medida provisória que concede reajustes para algumas carreiras e estrutura algumas carreiras, como é o caso, por exemplo, do pessoal da FUNAI. Eu vejo ali alguns cargos nessa situação, vão ter reajustes entre 2024 e 2026 de mais de 60%. No âmbito da Polícia Federal, o governo também firmou acordo com reajustes menores, que chegou, no caso dos delegados, a no máximo 23%, no caso dos agentes, menos 21%, então um reajuste menor. Na Polícia Rodoviária Federal também, no máximo, a 23% a 77%. Já os agentes da Polícia Penal terão um reajuste maior na própria carreira, de 77%. E nós temos ainda a situação dos analistas de tecnologia da informação, cujo final de carreira terá um ganho de mais de 47%, e os analistas técnicos de política social, que ganho menor, de até 18,37% no final da carreira, mas também lá com alteração de estrutura. E esses reajustes também estão acontecendo, por exemplo, no âmbito da Agência Nacional de Mineração, com reajustes muito diferenciados de acordo com o cargo, mas com um objetivo central, que é de equiparação com as demais agências reguladoras. Bom, se as demais agências reguladoras tiverem reajuste, e aí há já uma negociação ou uma busca desse entendimento, claro que esses valores acabaram, de alguma forma, acabar tendo que ser revistos. Aí nós temos uma complexidade bem grande de cargos como a Agência Nacional de Mineração, que acaba gerando aí diferentes soluções para diferentes cargos. E esses acordos que já foram materializados na medida provisória 1203, eles já consumiram, do total daqueles 500 e poucos milhões de 2024, quase 140 milhões. Então, assim, para conseguir alguma coisa esse ano, tem que disputar essa sobra. Ou então, vai ser para o ano que vem. Eu contava há pouco aqui, domingo, que uma das entidades que está buscando o acordo com o governo são os auditores fiscais federais agropecuários, receberam uma proposta do governo, mas para ter reajuste apenas em 2025 e 2026, nada em 2024. Mas um reajuste muito pequeno, dadas as demandas dos auditores fiscais agropecuários. E aí fizeram uma assembleia e 98% da carreira rejeitou a proposta do governo. Claro que isso vai ainda haver desdobramentos, a negociação vai continuar. Então, não são soluções que se dão de um minuto para o outro. Não são soluções que caem do céu. Elas vão depender centralmente da capacidade de mobilização, de articulação, de atuação dos parceiros e apoiadores que os analistas especialistas em infraestrutura
infraestrutura conseguirão trazer para o seu lado, que a deputada Érica Cocai é uma apoiadora importantíssima nesse processo, né? Tem sido uma militante a favor das causas dos servidores públicos, mas não é um trabalho fácil. Eu estou mostrando aqui, né, nós temos limitações fiscais muito rigorosas, né, em virtude do teto de despesas da lei complementar que está em vigor e nós não podemos ignorar. Para que nós consigamos reajuste agora, em 2024, né, possivelmente nós vamos precisar que o governo aumente aquele limite de 500 e poucos milhões que está lá no anexo 5 da lei orçamentária. Então, o governo pode encaminhar ao Congresso um projeto de lei. Ele tem recursos em reserva de contingência que ele pode utilizar para acomodar mais demandas e mais reivindicações. Mas, para isso, é preciso que ele priorize os casos de infraestrutura, abra uma mesa de negociação, receba a proposta e negocie essa proposta com a entidade. Claro, esse ano eu não posso dar tudo, mas ano que vem eu faço mais um pouquinho, depois mais outro tanto, e faço assim aquilo que eu posso. Porque não pode ignorar, de fato, né, esse problema. Em 2025, nós temos um problema central, e eu tenho chamado muito a atenção para isso. A meta de resultado primário para o ano de 2024 é de R$0. O governo pode ter déficit nem superávit. Apenas uma margem, uma banda de variação admitida pela LDO de até 28 bilhões, uma coisinha. Então, ele pode ter um déficit de 28 ou superávit de 28 e ainda assim está dentro da meta. Aqui não é meta da inflação, né? Para cima e para baixo tem uma banda, não, para dentro da meta, para baixo da meta. Ele pode ter esse déficitzinho aí de até 28 bilhões, alguma coisa. Ocorre que as estimativas recentes, elaboradas por instituições respeitáveis, como é o caso da própria Instituição Fiscal Independente do Senado Federal e pelo Constitucional também, apontam para déficits bem mais elevados que isso. No caso da Instituição Fiscal Independente, a estimativa de déficit é de 109 bilhões de reais. É um pouco mais do que o Tribunal de Contas da União estima. Ambas as instituições dizem o seguinte: olha, o governo subestimou a despesa e superestimou as receitas. O governo agora mesmo teve uma dificuldade, precisou voltar atrás de uma medida que era fundamental para as suas metas fiscais, que era o fim da desoneração da folha de pagamento. A contribuição previdenciária, os 17 setores que não recolhem a contribuição sobre a folha para a distribuição do faturamento. Então, o governo, até com base na própria emenda constitucional número 115, diz: olha, acabou, não tem mais. O Congresso, no entanto, não aceitou. E o governo acabou precisando recuar e mandou ao Congresso Nacional um projeto de lei propondo uma outra alternativa. Pois bem, sem essa receita, fica mais difícil do governo cumprir a meta fiscal. E o que acontece se essa meta não for cumprida? Não pode haver reajuste no ano que vem. Está lá na lei complementar número 200, para quem quiser examinar. Aí o governo tem duas alternativas: eu vou ter que reduzir despesas em outros áreas. Se eu quero aumentar as despesas com o pessoal, eu tenho que, para cobrir o déficit, eu vou ter que cortar um lugar. Já há uma expectativa, alguém saiu essa informação, de que o governo precisaria apenas esse ano contingenciar 44 bilhões de reais apenas para tentar chegar nessa meta aí. Também é um número discutível e tal, mas é um número que foi circulado aí. E vejam que se isso não acontecer, ou seja, se o governo não conseguir cumprir a meta, a lei complementar proíbe a concessão de reajuste à sua implementação. Então, são muitos desafios. É uma situação problemática para o governo e problemática para os próprios servidores, que dependem fulcralmente do cumprimento dessa meta fiscal para conseguir o atendimento das suas reivindicações. Não é fácil, mas também ninguém disse que seria. Então, esse é o desafio das lideranças, contar com o apoio dos seus filiados, dos seus associados, dos seus membros, para conseguir romper essas barreiras, para conseguir vencer esses obstáculos e para construir alternativas factíveis, defensáveis e justas, que permitam, sim, a valorização dos cargos de infraestrutura, numa perspectiva de atuação não em benefício próprio, mas de atuação em benefício do país, em benefício da sociedade.
Então, são essas as ponderações que eu queria inicialmente fazer aqui, agradecendo mais uma vez ao convite, né, e essa relação profissional que nós estabelecemos na tentativa de ajudar e auxiliar a infra a atender a esses desafios e levar ao governo essas propostas. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Luiz. Passo a palavra agora à deputada federal Érica Bocai. Primeiro, uma alegria de estar aqui, pedir desculpas que eu tenho outras agendas e tenho que sair logo em seguida, mas eu fui agraciada com a sua apresentação. Eu fiquei extremamente rica, extremamente elucidativa do processo que estamos vivenciando. Penso que a Constituição brasileira é muito clara quando ela diz que os direitos têm que ser assegurados, ela assegura direitos, ela coloca as formas de financiamento desses direitos e, ao mesmo tempo, os instrumentos para a sua construção. Os instrumentos através dos servidores e servidoras que transformam a vida das pessoas a partir do exercício das políticas públicas. E aí nós estamos falando de uma carreira que é uma carreira que, como já foi dito, não foi criada por um movimento dos próprios servidores, enfim, mas foi criada por uma necessidade do próprio Estado. E um pouco a gente precisa pensar para que serve o Estado. A gente pensou muito essa discussão no governo ano passado, mas fundamentalmente com a proposta de emenda constitucional 32, porque ali ela enfrentava a lógica presente na própria Constituição brasileira. E ali o Estado não é para dar lucro, o Estado é para enfrentar os problemas nacionais. E os problemas nacionais do Brasil são problemas que se constroem por uma lógica de muita desigualdade, sobre todos os aspectos. Nós temos a desigualdade de direitos, desigualdades regionais, e um país que vai se construindo com uma condição de desigualdade muito intensa e cabe ao Estado enfrentar as desigualdades. Já dizia seus culpados, cabe ao Estado enfrentar os problemas nacionais. Ou de outra forma, dizia da Silveira, é preciso estranhar a realidade para problematizar a realidade para que você possa superá-la no que ela no que ela faz de crueldade num país que conviveu quase 400 anos com a escravidão e que não teve a capacidade ainda de fazer o luto dos seus períodos traumáticos. Por isso, é muito nítida a intenção da própria Constituição e a tentativa de fechar o ciclo de um dos períodos traumáticos da história brasileira, que foi a ditadura militar. Essa mesma Constituição, que tem como traço fundante a própria dignidade humana e que fala de direitos iguais para homens e para mulheres, direitos iguais. Num processo histórico que o Brasil vivencia, onde, ao não fazermos o luto do colonialismo, nós temos a repetição da lógica de que os donos da terra se sentem também donos das pessoas, dos corpos das mulheres, das crianças, dos trabalhadores e trabalhadoras. Aliás, penso que o desafio de os nossos corpos das mulheres, serem nossos corpos, é um desafio cotidiano. É como se os homens, quando nascem, fossem donos dos seus corpos de forma muito explícita e muito convicta. E nós mulheres lutamos todos os dias para dizer que nossos corpos são nossos corpos. E o nosso não é o não. O nosso não pode passar pelo crivo do próprio homem. Isso é um processo de desumanização muito intensa, uma desumanização simbólica, e penso que ela sempre vai construir no terreno para as desumanizações literais. Porque se eu penso que significa ser humano, eu digo, nós não somos donos da vida, fazemos parte de um plano de vida, mas nós conseguimos ter consciência das nossas vidas e transformá-la quando ela é doida. Por isso, nós temos uma condição de sujeito que
estabelece e reafirma uma humanidade, que também tem que ser reafirmada na diversidade, na afetividade, na condição de serem seres importantes e, portanto, serem seres querentes. Então, nesta condição, se você vivencia um país onde os nossos corpos não nos pertencem, onde, em grande medida, se tem um nível de violência doméstica que é absolutamente inadmissível para qualquer cidadania ou para qualquer construção democrática. Eu penso que quando a gente está na rua, ninguém sabe quem a gente é, nós somos seres anônimos. Mas quando você está em casa, você se despe das suas máscaras, tem as suas relações mais atávicas, as pessoas que você mais ama, onde você tem que voltar todos os dias, e que seus meninos e meninas também voltem todos os dias. Mas tem milhões de mulheres nesse país que têm medo de voltar para casa, porque ao chegar em casa serão arranjadas delas mesmas, num processo de esvaziamento da condição de sujeito. E, de repente, quando se olha dentro de si, nós vamos ver que ali não sobrou nada, apenas o desejo do outro. Foi preenchido pelo desejo do outro e não pelas suas próprias vivências, o seu querer, o seu sentir, o seu pensar. Esta é uma relação que vai consolidando tantas desigualdades e criando pactos muito legais entre o sexismo, o paternalismo e, ao mesmo tempo, o racismo. Porque nenhuma discriminação é solitária. Ela vai levando a outras discriminações porque ela é a negação da humanidade na sua própria diversidade. É a doação do outro se o outro não for o seu espelho, da outra se não for o seu próprio espelho. Então, esses são os desafios que estão postos e que nós precisamos superar para a construção de uma sociedade realmente democrática. E a gente vai superar com políticas públicas, com um nível de consciência dos direitos que são absolutamente fundamentais para que nós possamos identificar as paredes de vidro, os tetos de vidro, que ao serem de vidro e transparentes, muitas vezes não são percebidos. Porque uma forma de perenizar as desigualdades é naturalizá-la. Mas quando você naturaliza as violências e as desigualdades, você não consegue combatê-las, ela penetra no tecido social, vai sendo reproduzida e vai sendo perenizada. E digo tudo isso porque quando se cria nesse país um projeto de desenvolvimento nacional, você quer desnaturalizar as próprias desigualdades. Porque por muito tempo neste país, a fome foi naturalizada, as desigualdades foram naturalizadas, as violências de gênero foram naturalizadas, muitas vezes nem percebida. A violência obstétrica, a violência política, a violência institucional, a violência doméstica, as violências que não deixaram marca na pele, muitas vezes não eram consideradas violências. E tem violências que deixam marca na alma, mas é uma marca tão profunda e tão doída como as que nós carregamos na própria pele. Então, portanto, é fundamental que nós possamos ter um Estado que assegure a construção de direitos e que possa ser balizado pelos princípios que estão na nossa própria Constituição. Isso significa o fortalecimento das políticas públicas e dos servidores e servidoras, para que nós não tenhamos que conviver com um nível de desigualdade e de subalternização. Porque essa construção de gênero que foi feita é uma construção que subalterniza as mulheres e que estabelece para mulheres os locais que são locais privados, que são solitários também, são solitários. E, para além de tudo isso, quando se estabelece um local privado como exclusivo das próprias mulheres, nós estamos também impondo uma série de ditaduras das mulheres, dentre elas a ditadura da perfeição, ou das perfeições. É como se a sociedade dissesse, ocupa o espaço público, mas seu filho não pode adoecer, mas você tem que estar sempre disponível para o seu marido, o seu companheiro, a sua casa não pode estar desarrumada. E como a perfeição não dialoga com a nossa humanidade, há uma culpabilização das mulheres. Por
esse teto de vidro e você não chega nos espaços de poder ou de primeira gestão nas empresas ou espaços de poder no país, mas você não vê o teto, então tende a se culpabilizar as mulheres pelas violências que sofrem e pela discriminação que se carrega. Então, portanto, eu acho que é culpa do instrumento internalizado. Quantos de nós, ao trabalhar e deixar seus meninos e meninas para chorando porque não entende em determinada idade que você retorna, a gente não vai cheio de culpa. Cheia de culpa, você se sente culpada. Quantas vezes eu escutei mulheres dizer aonde foi que eu errei, vítimas de violência, a violência doméstica, ou outras dizerem onde foi que eu errei porque perdeu os filhos para as drogas ou para as grades. Essa culpabilização é um instrumento também de dominação. E é preciso que nós possamos, então, assegurar direitos iguais, inclusive no local de trabalho, porque, em grande medida, as maiores vítimas de assédio moral, e o Brasil vivenciou um assédio moral institucional. Quando você tem um órgão que não cumpre a sua função, você tem o Ministério do Meio Ambiente, que tem uma política antiambiental, uma Fundação Palmares, que tem uma política racista, quando você tem o Ministério da Educação, que desconstrói e enfrenta a própria educação e a consciência crítica, há um assédio moral institucionalizado. A instituição está aprisionada e ela não pode cumprir a sua função principal. Isso provoca muito sofrimento e muita resistência também, porque servidores e servidoras resistiram sobremaneira para poder fazer com que esse país sobrevivesse a um processo onde se considerou servidores e servidoras como inimigos. São os inimigos imaginários que, via de regra, os autoritários sempre têm que construir para justificar o seu próprio autoritarismo ou a sua própria existência. Então, portanto, esses assédios, seja o assédio institucional, o assédio organizacional, a organização do trabalho, que qualquer que seja a relação interpessoal, ela é opressora, porque estabelece metas que não podem ser cumpridas, porque você tem a condição de estar desenvolvendo um projeto de nação que não pode ser efetivado. Então, portanto, isso tudo provoca muito sofrimento psíquico. E muito sofrimento psíquico também é provocado pelas duplas e triplas jornadas, porque, de regra, se justifica a dupla e a tripla jornada como um elemento para que não haja ascensão aos postos de gestão ou de primeira gestão. Ah, você tem filho pequeno? Então, se você tem filho pequeno, você não pode ocupar os postos de primeira gestão. Então, você tem, portanto, uma engrenagem que é construída para reproduzir essa lógica de subalternização que vai atingir mais as mulheres. As mulheres são as maiores vítimas de psicopatologias relacionadas ao trabalho. São as maiores vítimas das depressões, das crises e das síndromes de pânico, porque estão superando eternamente os seus próprios limites. Até que um dia chega, a gente tem limite, e a gente não tem. Os limites estão sendo superados cotidianamente. Então, penso eu que é fundamental que nós possamos ter, no processo negocial, que se estabeleceu as mesas de negociação, as discussões permanentes sobre o local de trabalho, sobre como é que se estabelece o trabalho no local onde a gente se encontra. Não onde a gente perde nossas esperanças, nossos tendões, nossos sonhos, os nossos sonhos. Trabalhamos de gente que faz e se coloca em movimento para deixar as marcas humanas na natureza e nas relações sociais. Então, portanto, eu diria, se há assédio moral, vai atingir mais as mulheres. Se há assédio sexual, vai atingir mais as mulheres. Nós temos a Convenção 190 da OIT, que é uma convenção contra o assédio moral, e ela tem muito recorte de gênero. E nós estamos defendendo na Câmara que haja também a consideração do assédio sexual e do assédio moral de segunda ordem. Porque muitas vezes a mulher é vítima de assédio, ela denuncia e ela é isolada.
E nenhuma pessoa quer depor a seu favor, porque isso significa colocar em risco o seu próprio emprego. É assédio moral, sexual, de segunda ordem, que tem que ser considerada. É a solidão do sofrimento. Como há uma solidão na violência doméstica. Leva muito tempo para que ela possa denunciar a própria violência doméstica, porque também se constrói o mito de que cabe às mulheres salvar os homens do seu próprio infortúnio. E a partir daí há um processo de construção de um nível de sofrimento que é muito intenso. Então eu diria que é preciso que nós identifiquemos todas essas formas e construamos uma mesa permanente para discutir as relações de trabalho dentro de uma lógica saudável, para que nós tenhamos mecanismos para prevenir o assédio moral e, ao mesmo tempo, estarmos também assegurando a promoção do trabalho decente, do trabalho da felicidade, do trabalho do bem viver e não do trabalho que oprime. Eu lembro muito no Japão, de lá em 84, eles falavam dos princípios divinos. E eles diziam, o emprego vitalício, a boa remuneração e a progressão na carreira. Você sabe que você entra, que você vai ficar, e que você vai ficar, mas você vai ascendendo profissionalmente quando você fica na própria empresa. Isso leva à fidelização. Há os princípios que levam a uma fidelização profunda. E isso, o serviço público, em grande medida, é desenvolver. E agora que nós vemos, você não tem perspectiva e você chega no topo, você vê o topo da carreira e ela não corresponde ao que você que é necessário para ser desenvolvido. Na carreira de analista especialista de infraestrutura, é carreira de gestão, moço. É carreira de gestão. Isso não deveria estar sendo discutido ou debatido. Deveria ser o princípio básico. É carreira de gestão. E fundamental para o modelo que se quer impor ao próprio país. Porque enquanto você tinha uma profunda financiarização, que ainda existe, da própria economia, a economia da mão do rentismo, o rentismo não produz. Então ele não tem qualquer tipo de relação com o mundo do trabalho. Ele também não precisa de infraestrutura, porque ele não produz. Ele não precisa de infraestrutura para escoar as produções. Ele não precisa de um mercado interno vigoroso, porque ele não tem o que viver, ele vive de rendas. E se o país dominado, a acumulação do capital está na mão dos cientistas, você vai ter um desemprego estrutural e você não vai ter o desenvolvimento do próprio país, da capacitação de trabalhadores e trabalhadoras, da infraestrutura. O PAC vem com a outra lógica, a lógica de gerar emprego, de estabelecer cadeias produtivas, e o PAC é feito pelos analistas. Os analistas foram criados, e os especialistas em infraestrutura, em função das necessidades do país, para que o país pudesse exercer o seu programa. Isso ficou muito achatado e comprimido. Até porque o teto de gastos, ele não tinha uma preocupação com a arrecadação. Você podia arrecadar 300, mas se a variação da inflação fosse 100, você só poderia investir em despesas primárias e políticas públicas 100. E os demais, os 200 da arrecadação, iriam para as despesas financeiras. Eu lembro que quando nós fizemos uma discussão que o governo queria pegar todos os superávites do governo passado, todos os superávites dos fundos, para poder jogar no pagamento das despesas financeiras. Superávit de fundos, da comunicação, que levaria a conectividade em todas as escolas, mas também do audiovisual, que trouxe a lei Paulo Gustavo. Então, os fundos, eles seriam todos ser drenados. A gente conseguiu impedir isso no Congresso, impedir que os fundos fossem drenados para as despesas financeiras. Mas hoje nós temos um novo modelo de desenvolvimento econômico, a primeira coisa é que os servidores são fundamentais e precisam ser valorizados. E tem carreiras que estão dentro das normas estruturantes do próprio governo. Se
Se o governo hoje lançou o novo PAC, e o novo PAC vai gerar empregos, e ao mesmo tempo, não é só gerar um emprego, que gera pela sua própria construção. É porque o PAC também, ele possibilita a construção de empreendimentos ou de obras que são fundamentais para que você possa atender as nossas demandas sociais e humanas e o próprio desenvolvimento do país. Porque você investe em infraestrutura, você vai investir em possibilidades para que você tenha um crescimento econômico. Não fique em si mesmo. Ele não é um programa que acaba dele mesmo, quando ele se conclui, porque ele cria novas condições para o desenvolvimento do próprio país. Por isso eu acho que é urgente que vocês possam ter a reestruturação da própria carreira, que sejam consideradas dentro do que são da carreira de gestão e que se possa corrigir estas defasagens. A Valência aqui dizia, de cada 2 centavos da reestruturação, gastos na reestruturação, isso representa por volta de 100% que serão investidos no novo PAC. Isso dá 0,02. 0,02. Ou seja, isso significa uma despesa ínfima frente a todos os recursos que estão sendo destinados para o crescimento e investimento do país. Por isso eu diria que uma sociedade, que seja uma sociedade justa e igualitária, é uma sociedade que tem que incluir, que tem que enfrentar as desigualdades e que por isso ela precisa de ter um projeto de desenvolvimento nacional, que a gente não teve no período anterior. Não tinha projeto de desenvolvimento nacional. Por isso a gente escutava, vamos colocar a granada no bolso, a gente vai colocar o servidor parasita, ou coisas como essa. E servidores, eles são fundamentais, servidores, para que você possa fazer qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Quando a gente fala de infraestrutura, nós estamos falando disso. Para que nós possamos ter um crescimento do próprio país e para que nós possamos, e vai incluir, mas que nós possamos entender que há diferenças, que as diferenças não podem provocar desigualdades. E a desigualdade. Nós aprovamos na Câmara um projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres. E as empresas estão desistindo de mostrar se exercem realmente a igualdade salarial. Ah, mas isso está assegurado na CLT, mas agora tem instrumentos para que se comprove se há ou não a efetividade do que está lá assegurado na OIT. Se nós lembrarmos que neste país já teve o Estatuto da Mulher Casada, que as mulheres casadas eram parcialmente incapazes, se nós lembrarmos que a gente teve o direito de votar na década de 30 e que foi muita luta para que tivéssemos esse direito e que ainda somos pouco votadas, porque nós não chegamos a 18% na Câmara Federal. É uma subrepresentação feminina que atenta contra a própria democracia e que precisa ser enfrentada também. A violência política de gênero ela vai se expressar ali, mas ela também vai se expressar no tratamento que as mulheres têm dentro do próprio parlamento. A gente já escutou, mulher que não age como mulher e quer apanhar como homem, vocês são pérolas das loucas, vocês deveriam dormir e não acordar mais. Ou seja, é como se, chegando aos espaços que não foram pensados para serem ocupados por mulheres, eles querem nos calar, nos silenciar. É cheio de importância, né? Porque é preciso construir os espaços de fala, há muito silenciamento, porque, como disse, a atividade doméstica, de regra, ela é mais solitária. E ao ser solitária, ela não se permite o compartilhamento para que se possa constatar que tem paredes e que tem tetos de vidro. E que isso é que faz com que nós tenhamos esse nível de subalternização que quer se impor às próprias mulheres. Então, diria eu que são grandes desafios. A mesa permanente para discutir equidade de gênero, equidade racial, é fundamental. Para discutir a felicidade, o trabalho decente, é absolutamente fundamental. E o trabalho decente, ele pressupõe, inclusive, a valorização
Porque veja, são as duplas mensagens. Vocês foram construídos e criados, a carreira foi criada para que pudesse atender a uma demanda da nação, inclusive para que vocês atender o parque. Então vocês veem por uma estrutura com muito poder e ao mesmo tempo as suas condições de trabalho e a remuneração não correspondem a isso. Pense que são duplas mensagens. Vocês são importantes e valiosos, mas vocês não são importantes e valiosos para serem valorizados e valorizadas enquanto profissionais. Então, nesse sentido, é preciso romper com isso e criarmos um processo onde você possa livremente discutir quais são os mecanismos necessários para que você possa ter um país um país que atenda ao seu potencial crescimento e a sua potencial força, porque é um país que tem uma potencialidade imensa. Então, eu penso, carreiras como a de infraestrutura, carreira de meio ambiente, porque o meu pai não existe sem meio ambiente, porque você não tem os licenciamentos. E são carreiras que estão voltando para que tenha um processo de negociação. O meio ambiente está tendo um processo de negociação ainda insuficiente, mas a infraestrutura não está nem negociando. E é preciso que tenha uma negociação para que nós possamos, enfim, fazer valer aquilo que está na Constituição, eu repito, que fala nas políticas e nos direitos, fala no financiamento desses direitos e dessas políticas e fala nos instrumentos para construir, que são os servidores e servidoras. Isso que se tentou fazer com a PEC 32 e nos ameaça constantemente, porque todo tempo o presidente da Câmara disse que é preciso voltar a PEC 32, todo tempo nós temos a discussão que é preciso conter as despesas, mas as despesas que eles falam não são as despesas como juros e os serviços da dívida, que levam quase 50% do orçamento, despesas com os próprios servidores e servidoras. Então, veja, isso tudo são construções de uma lógica, que é uma lógica que não atende ao país. Por isso, eu encerro apenas, lembrando que amanhã é dia 8, né? Eu também lembro que amanhã é dia 8, 6 dias que nos separam do assassinato de Marielle. E Marielle foi uma exacerbação de uma violência política. Mas também lembro muito de Marielle quando ela dizia, não serei interrompida. Não serei interrompida. Então, portanto, o dia 8, que é o dia em que a gente lembra a luta das mulheres, para que acesse seu próprio tempo. Não seu próprio tempo. A luta atual também, né? Porque o tempo das mulheres, em grande medida, é o trabalho não remunerado, ou é o trabalho remunerado. E com as ditaduras da perfeição e a ditadura da perfeição. Porque parece que nós não podemos errar. E se erra, quando a gente está em postos que se pensou que deveriam ser ocupados apenas por homem, é porque nós estamos no lugar errado. Mas todo ser humano erra. A gente vê isso no trânsito, né? Quando tem uma barbeiragem, só podia ser mulher no volante, perigo constante. Mas quando é homem que está no volante, eu nunca escutei nada. Nunca escutei nada. A gente vai escutando isso. E a gente fica com a ditadura da própria perfeição, para que não nos é permitido errar quando estamos em determinadas funções, que são funções que não foram pensadas pela lógica sexista, que sempre é alimentada pelo patrimonialismo. Acho que o patrimonialismo ele alimentou uma das elites que Darcy Ribeiro dizia, uma das mais cruéis de toda a América Latina, de quase 400 anos de escravidão. De hoje eu vi uma indígena que ela dizia, quem fala que houve descobrimento? Nós já estávamos aqui, porque quem disse que o país foi descoberto? Nós sofremos tantos genocídios. E eu penso que o esterocídio, que é o genocídio, a eliminação do próprio conhecimento, a lógica de nos arrancar a nossa própria memória, a nossa própria ancestralidade, e também o genocídio dos hospícios, né? Os manicômios. O manicômio de Barbacena
Essas são 70 mil pessoas. Reconhecer os nossos holocaustos para que nós possamos superá-los e construir uma sociedade que só será justa se tivermos direitos iguais entre homens e mulheres. Eu queria, portanto, dizer que é preciso carregar muita alegria e muita determinação nessa condição de sermos mulheres. Tem um movimento popular que ele diz: participando da luta sem medo de sermos mulheres. Aqui nós temos uma presidenta da associação e nós vamos seguindo, porque um mundo democrático, uma sociedade democrática não acontece sem igualdade de direitos. Por isso, moço, cuidado, nós somos mulheres e temos muito pacto com a coragem, temos muito pacto com a liberdade e temos muito pacto na construção de uma sociedade onde caiam todas as pessoas e onde nós não tenhamos que ter medo das violências, ter medo das ruas, ter medo das dores, ter medo de um transporte coletivo, onde a gente possa viver sem medo, inclusive de voltar para casa. Por isso eu queria parabenizar vocês, todas as mulheres, e dizer que de tudo, tem muita coragem as mulheres, tem muita coragem as mulheres. E tendo consciência dessa coragem, transformam o mundo. Viva a carreira de analistas e especialistas de infraestrutura e vivam as mulheres de todo o mundo e, em particular, desse Brasil tão açoitado, desse país tão açoitado por tantas casas grandes e senzalas literais e também metafóricas. Contem conosco na jornada e na construção de Deus. Alegria e determinação da deputada, é o que eu vou falando aqui pra gente, tá? Agora a gente tem uma apresentaçãozinha de 15 minutos para se conhecer as mulheres da infraestrutura. E eu quero dizer que não existe equidade na privada infra, porque a maioria é mulher. A Isabela vai fazer uma rápida apresentação, inclusive com o vídeo. Viu, deputada? Com um vídeo que mostra as colegas que estão distribuídas por todo o Brasil. Esse videozinho ele é sensacional. Vamos fazer o seguinte, Isabela, você, por favor, passa a apresentação direto no vídeo, que a deputada precisa sair, mas ela não pode escrever um vídeo das nossas mulheres. E quer dizer para a senhora que eu recebi aqui muitas mensagens aqui no celular. Veja meu voto, realmente é encantador. Eu vou ouvir a deputada falando. Hoje a gente vai falar por um vídeo rapidinho, uma homenagem a todas as analistas especialistas em infraestrutura que contribuíram para esse vídeo. Recebi um monte de fotos, fiquei super orgulhosa, ela mostrou que dava mais vontade de atuar na carreira. Mas a gente me renovou de esperanças com a foto das nossas líderes mulheres atuando na nossa categoria. A presença das mulheres na área de infraestrutura tem ganhado destaque nos últimos anos. Esse movimento se alinha a uma tendência mundial de maior inclusão e igualdade de gênero em todas as áreas, inclusive em setores tradicionalmente dominados por homens. Elas são líderes e gerentes, supervisionando equipes, coordenando recursos e garantindo que as metas do projeto sejam cumpridas. Desempenham um papel importante na execução de projetos, obras de engenharia, arquitetura, planejamento e gerenciamento de riscos. A atuação feminina em projetos de infraestrutura, como os abarcados pelo Programa de Aceleração do Crescimento no Brasil, tem se mostrado extremamente importante. A ampliação da diversidade de gênero traz consigo uma variedade de perspectivas e abordagens, o que pode ser fundamental para solucionar desafios complexos. As mulheres são mais propensas a se comprometerem com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável em projetos de infraestrutura. Isso pode se traduzir em práticas mais eficientes e eco-friendly, como a adoção de tecnologias verdes, a redução do desperdício e o uso de materiais sustentáveis.
quando estão envolvidas em projetos de infraestrutura, podem garantir que os planos e implementações sejam mais alinhados com as demandas da população local. Nós, analistas e especialistas em infraestrutura, assumimos a responsabilidade de enfrentar todos os desafios inerentes ao cargo, sejam eles técnicos, sejam eles de representatividade da mulher nos espaços públicos e de liderança. Acreditamos que a construção do país que queremos passa pelas mãos de quem formula e implementa as políticas públicas de infraestrutura. Lideraremos pelo exemplo e lutaremos pela inclusão das mulheres em todos os níveis de gestão e tomada de decisão, garantindo que suas contribuições sejam valorizadas e que o setor da infraestrutura possa continuar a crescer e inovar de forma eficaz. Olha só, a gente tem aqui a nossa Poliana, olha que maravilhosa, que trouxe aqui, ó. Foi ela que recebeu. Obrigada. Espero que tenham gostado. Nossa, eu escolhi para a apresentação. Isso aqui vai. Melhor Pessoal, do discurso aí da deputada, né? A gente fica animado. Então, vamos agora para a apresentação da Isabela, que vai mostrar o panorama das mulheres na infraestrutura, né? Afinal de contas, esse tema foi que é o tema do nosso encontro, né? Que é amanhã é o Dia das Mulheres. Eu espero que vocês se fiquem mais um pouco, compartilharmos depois uma foto de todos os presentes, para a gente encerrar o nosso evento. Bom, boa noite. A cereja do bolo já foi apresentada, mas vou falar um pouquinho mais sobre a atuação das nossas analistas. Primeiro, apresentar o perfil, né, das nossas analistas. Sou organizadora formada por arquitetos, engenheiros civis, mas também temos todos os tipos de engenharia, geografia, agrônoma, química, geologia. Mas é importante também a participação do CAL lá no CREA, esse evento, por conta do nosso contingente de mulheres arquitetas. E o perfil, como já foi dito, nós somos apenas 25% da categoria de infraestrutura e quase 70% de mulheres brancas e apenas 26% de pardas e negras e quase 2% de negras. Espero que o novo concurso consiga melhorar um pouco mais essa divisão. E cada especialista só temos apenas 2 mulheres presentes no total de 50. Bom, boa parte das analistas tem especialização, mestrado, doutorado, estão desenvolvendo doutorado no momento, algumas têm segunda graduação, e boa parte delas estão assumindo cargos de coordenação, assessoria, coordenação geral, diretoria. A gente já atuou, como já foi dito aqui algumas vezes, as nossas organizações são quase todos os ministérios, quase todas as legisladoras que organizam. O novo PAC, nós estamos ali como formações digitais. Hoje mesmo eu participei de uma entrega do PAC e tinha algumas analistas lá, e a emoção de entregar esses projetos, dá para ver que elas estavam lá felizes por estar participando desse PAC na entrega. Além do PAC dos valores que foram apresentados, também tem algumas medidas institucionais e vários elementos também foram parte do aperfeiçoamento, da expansão de crédito, a parte de concessões, tem várias, todas participando além da entrega do PAC, das medidas institucionais. E aqui foi como surgiu o nosso grupo de mulheres, a partir do plural das mulheres líderes, que
gente começou a juntar, se reunir no grupo do WhatsApp para a gente poder lançar esse mural. Que aí tem o perfil de quase todos os analistas, com as suas especialidades, com seus carros. E é um mural que a gente está sempre precisando atualizar ele, porque ele também faz parte do CGCAT, ele está lá no sistema da internet. E aí tem um pouco o perfil das nossas analistas especialistas em infraestrutura. E o porquê da diretoria, né? Quando a Valesca me convidou, para mim foi praticamente um elogio, porque realmente o nome da diretoria é grande e o desafio também de conseguir promover a liderança feminina também é do mesmo tamanho. E assim, eu pude perceber durante quase um ano do grupo, né, que a gente tem uma certa forma de acolher melhor as mulheres, todas as alunas, as analistas, é um fórum que todos podem conversar. Eu vejo que tem muito mais liberdade dentro do nosso grupo, as pessoas também necessitam com a vontade de falar nos grupos maiores, os grandes analistas. E aí eu vejo que o grupo das mulheres tem essa coisa, desde indicação de pediatra até questões de oportunidades de cargos, de liderança e promoção, crescimento pessoal e profissional. E aí também a gente sempre busca convidar, estimular a participação das mulheres nos eventos governamentais e criar essa rede de networking, de se conhecer e estar sempre uma apoiando a outra nessa busca da promoção da liderança. A gente realiza alguns encontros, alguns almoços, foram sempre estimulados pela Valéria. Eu, particularmente, eu me filiei a minha infra por conta da Marta Manzarelli, que era diretora na época, e voltei a participar ativamente por conta da Valéria. Ou seja, só as representatividades já é um atrativo, já é uma forma que eu me senti mais abraçada pela associação. E divulgar, estimular a participação da oportunidade de cargos de liderança, incentivar as iniciativas ambientais, sempre estar uma coisa da outra, como se de alguma ajuda. E discussões mais ligadas para sempre a de infraestrutura. Eu vejo vários debates no grupo que as pessoas discutem sobre infraestrutura e sempre com muito acolhimento, com muita, enfim, de forma muito respeitada. Aí no vídeo que a nossa é muito boa, mas já foi. Enfim, algumas vantagens, né, que a gente vê e que foi registrado por alguns estudos também, da liderança feminina, né, em posições de liderança, principalmente na infraestrutura, que é dominada pelo ambiente masculino. Eu seria a ampliação da diversidade de gênero, traz uma variedade de perspectivas e abordagens que podem ser fundamental para solucionar desafios complexos. As mulheres conseguem ter uma outra visão também do problema que está sendo discutido ali e consegue contribuir com uma outra forma de ver. As mulheres mais propensas se comprometerem com sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. A Valesca mesmo relatou um evento outro, percebeu que as mulheres da equipe, da parte de sustentabilidade, eu estou para as mulheres. O Ibama também tem muitas mulheres que acham assim, nós temos essa preocupação que nós vamos deixar no futuro. Ao integrar mais mulheres em cargos de liderança e técnico, esses projetos ajudam a combater a desigualdade de gênero e a promover um ambiente de trabalho mais justo. Isso aí, por si só, já explica. E as mulheres geralmente têm papel central na comunidade, né? Que são as mais valiosas defensoras dos interesses e das necessidades das populações. E a participação das mulheres, como no caso do PAC, acaba estimulando a nova geração de mulheres e de estudantes de arquitetura e engenharia se vejam ali representadas e tem um interesse em entrar nesse campo da inovação. Eu espero que também o próximo concurso consiga inspirar que novas mulheres entrem nesse campo. E a carta ainda vai ler? Tinha uma carta a ser lida para a presidente do CREA, para a deputada, mas eu acho que agora o mais interessante é a gente tirar nossa foto de encerramento, né? Ou melhor, facultar a palavra, caso alguém queira fazer uma pergunta ao nosso palestrante, e inclusive tirar nossa foto do nosso grupo para registrar esse momento. Né? A gente manda a carta para elas, posteriormente. Valesca, eu quero aproveitar que você abriu a palavra para a pergunta, porque o nosso evento é híbrido, então está sendo transmitido pela internet
E aqui a gente tem uma pergunta do CP Martinez para o doutor Luiz. Doutor, quais seriam os prováveis reflexos para a administração pública e para a sociedade, caso não ocorra a adequação da valorização da carreira de infraestrutura? Bom, a primeira consequência, e é óbvia, né, é a desmotivação dos servidores que atuam nesse segmento, que passariam a considerar com mais ênfase do que já consideraram no passado as possibilidades de migrar para outras carreiras. Nós sabemos que a cada ano, quando se abre um concurso público, por exemplo, para o Tribunal de Contas da União, ou para as consultorias legislativas da Câmara e do Senado, ou mesmo para outras carreiras do próprio Executivo, a primeira coisa que as pessoas fazem é: qual é a vantagem que eu vou ter em permanecer numa carreira que o meu nome valoriza, né? Então vai lá e faz outro concurso. Ou então fica mais propenso até mesmo a ir para o setor privado. A gente sabe que o setor privado, se o parque efetivamente funcionar, vai haver um aquecimento da demanda de profissionais de engenharia, sim. Eu lembro, quando nós discutíamos, na época, na Casa Civil, a proposta que foi encaminhada pela presidenta Dilma, que acabou não sendo votada, do novo Código do Setor Mineral, Código de Mineração. Uma das grandes preocupações que o governo tinha naquele momento era como é que nós fazemos para incentivar a formação de geólogos no Brasil. E havia várias possibilidades, né? Assim como foi depois feito com mais médicos também, para incentivar a formação de médicos e tal. Mas uma das questões críticas era: nós precisamos ter salários atraentes no setor público também. Então, a Companhia de Recursos Minerais, a Agência Nacional de Mineração, a IBM, enfim, na época não existia Agência Nacional de Mineração, precisam ter uma regulação atraente, porque senão as pessoas não vão ingressar no serviço público. E as que estão vão sair. Né? Da mesma forma, a área de infraestrutura é crítico. Né? Quando, no começo ainda dos anos 2000, começou a haver uma valorização remuneratória significativa das carreiras da advocacia pública, o grande argumento era esse: olha, se nós não segurarmos os nossos advogados públicos, todos vão pular fora, ou vão para procuradorias dos estados que pagavam mais, ou vão fazer concurso para a magistratura, ou para o Ministério Público, ou para advogar na área privada. Ainda mais aqueles que têm expertise já muitos anos de atuação, inclusive na área tributária, né? Esses profissionais são muito requisitados. E o governo foi sensível na época essa carreira de advogados públicos, as carreiras de advogados públicos tiveram um meio importante salarial, e hoje é uma carreira muito atraente, recém-formado, né? 2, 3 anos de advocacia. Ele consegue, de fato, se tiver boa formação, passa no concurso e vai atuar. Eu tenho, como professor na Fundação Getúlio Vargas, orientado muitos alunos, né? A Fundação Getúlio Vargas tem um programa de pós-graduação, universidade profissional, em que, por convênio na Advocacia Geral da União, muitos advogados públicos, procuradores da Fazenda Nacional, vão fazer pós-graduação em administração pública. Né? E lá eles fazem os seus projetos, apresentam os seus projetos de dissertação e tal. E a gente percebe realmente um excelente nível técnico desse quadro pessoal, e que é um nível que foi construído, não caiu do céu. O governo só consegue segurar bons quadros se ele tiver política de retenção e política de recrutamento. Se não tiver valorização salarial, lamentavelmente, esse é um efeito perverso que nós precisamos considerar. Então, é para o governo fundamental investir para preservar o que já construiu, mas também e fundamentalmente para atrair novos profissionais, para incentivar pessoas que estão em processo de formação, que estão no mercado de trabalho privado, para ver que o governo precisa, efetivamente precisa dessa possibilidade. Podemos abrir algumas perguntas ou encerrar o nosso terceiro tema mais. E aí, colega, uma palavra? Bom, então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? E deixar breve portas abertas, assim como deixamos para a infra. É muito importante esses momentos, né, de termos aqui os profissionais do nosso sistema. Agradeço a presença
de todas as autoridades. Agradeço muito a minha nova amiga Valesca, agradeço o palestrante doutor Luiz, que nos brindou com essa palestra maravilhosa. Agradeço a Isabela também, né? E é isso, uma boa noite a todos, um bom retorno, um bom descanso.